E quando a meta não bate, o que você faz? Primeira coisa que nós temos que entender é que gestor, ele não é fiscal de resultado. Ele é o arquiteto de todo o processo. Eu sou Vando Ladeira, contador e consultor empresarial, e hoje nós vamos falar exatamente qual é a função do gestor quando a meta não é batida. Eu vou usar o setor que eu mais gosto da empresa para dar os exemplos necessários aqui para você. Vou usar o setor de vendas, certo? Quando um time de vendas ele não bate a meta, o que você, como gestor, como líder, deve fazer? Boa parte dos líderes, dos gestores, eles fazem o quê? Reúne todo mundo e briga com todo mundo, cobra todo mundo e acha que isso resolve. Isso não é uma postura de líder. Um líder, na verdade, ele precisa respeitar as pessoas e entender o processo, ok? Então, o primeiro ponto que você vai fazer uma análise. Você tem que pegar essa situação, essas circunstâncias e analisar de vários pontos, ok? Você com certeza tem algum lugar que tem os números, que tem as situações. Eu particularmente faço da seguinte forma: quando o time de venda não bate a meta, a primeira coisa que eu vou olhar é qual o ticket médio geral e o ticket médio por vendedor, certo? Olha uma análise que eu vou fazer. Um ticket médio geral e um ticket médio por vendedor. Por que eu tenho que olhar o ticket médio geral e o ticket médio por vendedor? Porque pode ser que um vendedor pode estar puxando para cima o ticket médio geral ou outro vendedor puxando para baixo o ticket médio geral. Eu olho cada vendedor, olho o ticket médio geral, certo? Outra coisa que eu olho, o índice de conversão. O índice de conversão geral e o índice de conversão por vendedor, ok? Porque nós não podemos olhar só para o valor que o vendedor fez, porque isso é muito pouco para a gente poder fazer uma análise. E eu olho a quantidade de vendas realizada por cada vendedor, certo? Se o atendimento for via WhatsApp, eu olho conversas. Eu pego principalmente aquelas conversas que não tiveram a finalização em vendas e eu analiso ali por amostra. É claro que dependendo do volume de leads eu não vou conseguir olhar todas as conversas, mas eu pego ali por amostra e eu consigo analisar, certo? Principalmente pelo traqueamento, entendendo de onde esse lead veio, se ele veio de forma orgânica, se ele veio através de tráfego pago. Eu pego por amostra e por origem de lead. Por que eu faço isso por origem de lead? Porque cada lead, um lead quando ele vem de forma orgânica, ele tem uma predisposição maior de fechar. Quando ele vem pelo tráfego pago, ele vem com uma predisposição menor de fechar. Então a gente precisa também fazer essa separação. Então eu pego por amostra e olho as conversas. E aí eu vou olhar como o lead foi abordado, como o vendedor conduziu a venda, tudo isso é uma análise, ok? Então é o que o líder tem que fazer no primeiro momento. No lugar de julgar as pessoas, de cobrar as pessoas e de colocar um peso sobre elas, que muitas vezes não é um problema especificamente delas, mas talvez pode ser um problema geral de processos de gestão. Então, primeiro faça uma análise. Você fez uma análise, pronto, tem uma visão, tem uma perspectiva do que pode ter ocorrido para a meta não ser batida. Aí você junta a sua equipe e ajusta os processos, certo? Depois que você ajusta os processos, determina como que cada coisa deve ser feita, você precisa fazer um treinamento para desenvolver a tua equipe. Imagina que na tua análise você percebeu que a abordagem dos vendedores não está tão legal. Os vendedores não estão conseguindo fazer uma abordagem ao ponto de conseguir fazer essa venda ser convertida. Está deixando ali ainda muitas situações na qual o cliente não se sente confortável, confiante para adquirir o produto com você ou na sua empresa, correto? E você vai pegar essa situação e vai treinar os teus vendedores exatamente nisso. Naquilo que você percebeu que é uma fragilidade. Pode ser também um processo. Imagina que existe uma estatística que só 2% dos consumidores compram no primeiro contato, certo? 2%. Então significa que se cada 100 pessoas que chegam mandando mensagem para a tua empresa, só 2 vão comprar no primeiro contato. Essa mesma estatística, essa mesma pesquisa aponta que 80% das vendas elas acontecem entre o 5º e o 12º contato. Mas imagina que você vai fazer análise e percebe que os teus vendedores não estão fazendo
o follow-up da forma correta. Aí você precisa criar uma política de follow-up, colocar isso como regra e orientar os vendedores como que eles vão fazer o follow-up. Só que o follow-up, ele é um acompanhamento do lead, certo? Mas esse follow-up, ele não pode ser feito de qualquer forma, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Só vou dar um exemplo para você. Tem um vendedor de um determinado lugar que ele me chamou: Vando, me ajuda aqui, como que eu faço para eu conseguir realmente fazer as pessoas voltar a conversar comigo? E aí eu fui olhar, né, as mensagens que ele tinha enviado para aquela cliente que ele queria conversar, voltar e tal. Eu percebi que ele tinha até uma frequência boa de follow-up, só que o follow-up dele estava sem estratégia. Ou seja, eu já identifiquei logo de primeira, naquela primeira análise, que o problema não era o follow-up em si, mas a estratégia que tinha no follow-up, que na verdade não tinha estratégia, era só: oi, boa tarde, tudo bem? Você tá por aí? Oi, boa tarde, tudo bem? Vamos fechar? Isso não é estratégico, certo? Então eu comecei a orientar, desenvolver, treinar ele nesse aspecto. E eu tenho certeza que nos próximos meses ele vai apresentar um resultado melhor, porque nós analisamos, não julgamos, nós analisamos, entendemos e treinamos. Beleza? É assim que um líder deve agir. Agora, é claro, depois que você analisa, depois que você treina, desenvolve e ainda assim a pessoa não performa, o que resta para você é desligar essa pessoa da sua equipe e substituir ela por outra. Não tem jeito, né? Nós precisamos encontrar uma forma para a gente poder fazer as nossas metas serem batidas. E também dar uma analisada se essa meta é alcançável. Às vezes você está colocando uma meta que não é alcançável e pode ser que essa equipe, né, percebeu isso, que a meta não é alcançável, e ela vai deixar de fazer o esforço que eles estavam fazendo antes. Espero ter te ajudado, e você, como empresário, como gestor, como líder, você precisa tomar exatamente esses cuidados na hora que a meta não for batida aí na tua empresa. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal para essa mensagem chegar a mais pessoas, a mais empresários que com certeza vão aprender muito aqui com os nossos conteúdos. Deixa suas dúvidas sobre o que nós falamos aqui. Se você ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, e você também pode compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, e de preferência empresário, porque esse canal é exclusivamente para aqueles que são empresários, aqueles que querem ser empresários. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua empresa, e vamos prosperar.